Olá, estamos iniciando o nosso podcast da ZEC com a FIG Unimesp, uma parceria maravilhosa, essas duas entidades da cidade, uma entidade empresarial e uma instituição de ensino que é referência em Guarulhos. E hoje nós temos desculpa, Clécio. Vamos praticar Na verdade, direito. podcast é assim mesmo, a gente tem que ter um pouquinho de formalidade também. Roberto Marchiori. Cledson Bernardo. E juntos nós formamos a dupla, né, que faz o podcast de parceria da ZEC com a FIG Unimesp. Hoje a nossa convidada especial é a Rosemarie Gelleri. Ela é paranaense, chegou em São Paulo com 3 anos de idade, formada em psicologia, clinicou por 10 anos, mas sempre teve vínculos com o mundo corporativo, onde acumulou experiência em administração e finanças empresarial. Por essa razão, foi chamada para administrar a empresa Fibrasil em nossa cidade. A Fibrasil foi fundada há 39 anos, completa esse ano, 39 anos, lá no Parque Novo Mundo, em São Paulo, e mudou-se para Guarulhos no ano de 1991, lá na região de Cumbica. Tudo bem, Rose? Boa tarde, né, para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, poder falar um pouquinho a respeito da Fibrasil e da minha participação nesse mundo empresarial. Bacana. E que bom, né, Marchiori, mais uma mulher aqui falando sobre empreendedorismo. É muito bacana quando a gente vê a mulherada aí contando suas histórias. A gente teve aqui a Loredana, que foi muito bacana, e agora hoje, Rose, está super especial esse programa de hoje, hein? E precisamos dar espaço mais para as mulheres. A gente está sendo muitos homens e só poucas mulheres. Tem que dar espaço para as mulheres. É um grande prazer. E receber, além de uma mulher fantástica, uma grande amiga, Rosemarie Gelleri. Rose, vamos começar falando um pouquinho, você, uma psicóloga, né? Ou seja, tinha toda uma carreira pela frente, foi, né, administrar uma grande empresa da nossa cidade, aqui no Brasil. Conta um pouquinho de como a psicologia também fez parte dessa construção da CEO, né, da empresária Rosemarie. É muito interessante, porque quando a gente faz o caminho, a gente não entende muito bem por que as coisas acontecem na vida da gente, né? Eu tenho uma cabeça matemática, a minha cabeça funciona por lógica, né? E desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre me dei muito bem com a área de finanças, matemática pura, tal, né? Mas eu gostava muito e gosto ainda de psicologia, eu gostava muito do meu consultório, amei e amo meus pacientes, que continuam sendo meus pacientes, meu coração continua sendo. E eu nunca entendi, na ocasião, como eu podia gostar tanto de duas coisas tão diversas. E, aliás, eu atuei nessas coisas diversas durante muito tempo em paralelo. Eu fazia empresa durante o dia, à noite e aos sábados eu fazia consultório. Mas hoje eu tenho uma visão muito clara de como isso se processa, porque eu penso, sinto e tenho certeza que hoje uma das melhores habilidades, um dos maiores talentos é você entender gente. Gente, as pessoas, elas vêm ganhando protagonismo e é muito importante você entender e saber como é que se lida com isso, né? Aumentando sempre o respeito, a compreensão, diminuindo as críticas, fazendo acolhimento, e isso traz resultados tão positivos. E ainda assim, com tudo isso, né, trazendo para o mundo corporativo alguém que, como eu tenho uma experiência razoável em seres humanos, a gente ainda não encontra assim, uma facilidade tão grande, ainda assim a gente percebe as dificuldades, né? Mas é isso aí, é crescendo, aprendendo e fazendo todos os dias para a gente conseguir fazer melhor, que é uma das coisas que eu acredito. Então, ao longo do meu caminho, eu fui entendendo como tudo que você faz na vida, parece que ele tem um destino para a coisa certinho. Você fala, mas eu não entendo isso. Pode, faça o seu melhor, aprenda o máximo que você pode nesse seu momento, porque com certeza, em algum momento, isso vai te servir para o seu futuro, para você resolver grandes e pequenas coisas, mas que vão ser muito importantes para aquilo que você vai estar fazendo naquele momento. Olha só que bacana. Rose, eu ia falar Loredana, olha só. Rose. Mas nós somos irmãs, está em casa, olha só. O mundo empreendedor é um mundo muito difícil, né? Eu acredito que para a mulher deve ser um pouquinho mais, mas vocês são fortes e tudo mais. Me conta pra gente, qual foi o maior desafio que você passou aqui com a Fibrasil? Há uns 18 anos atrás, mais ou menos, Cledson, eu resolvi, porque você sabe que os desafios dentro de uma empresa, eles são de A a Z, mas naquele momento
eu estava vivendo um momento assim que eu precisava aliviar um pouco a pressão que existia entre os diretores. Parecia assim, que estava ficando muito pesado, muito pesado. E eu resolvi sair um pouco de cena. Então eu falei, bom, por que eu não vou conhecer um pouco essa parte social do empreendedorismo, conhecer as associações, conhecer esses personagens que são tão importantes, conferir o que eu sei sobre as coisas, porque com certeza eu vou aprender muita coisa, eu vou entender o que eu sei, aquilo que eu não sei, vou ter oportunidade de descobrir e de fazer melhor. E eu comecei a procurar fazer relacionamento com outras pessoas do mundo empresarial. Foi nesse momento que eu vim para a ZEC, naquele momento com o Luiz Teodoro, que foi uma pessoa assim que eu sempre admirei e gostei muito. Nesse momento também eu conheci Loredana, que, como disse o Marchiori, é minha irmã, assim, você me chamar de Loredana, para mim, muito bem, porque eu me sinto assim, prestigiada. A Loredana é excelente. Então, assim, nesse momento eu comecei a querer entender a visão de fora, porque existe a visão de dentro para fora e existe a visão de fora para dentro. E eu fiquei, assim, agradavelmente surpreendida. Eu conheci pessoas excelentes, excelentes, eu fiz relacionamentos ótimos. Aprendi a olhar os negócios com um olhar diferente. E para mim foi um grande desafio, porque eu não sabia direito como era esse mundo, quais eram as regras dele, aquilo que a gente podia, aquilo que a gente não podia. E eu sou uma pessoa forte, eu tenho opiniões bastante definidas a respeito de algumas coisas. E o fato de ser mulher nesse momento, ele não ajuda muito, porque o homem normalmente não gosta de mulher que tem opinião muito clara e muito forte. Alguns, nem todos os homens. Não, você sabe, Marchiori, eu acho que assim, que ele até admira algumas coisas, mas para ele lidar com isso é difícil. Sim, entendeu? É uma mudança cultural, na verdade. É uma questão cultural. Não é assim falar mal do homem, mas é que realmente ele tem dificuldade em lidar com isso. E, às vezes, a resposta que os homens dão nesse momento para a mulher é desconcertante para ela. Quando eu estou no mundo empresarial, eu não sou a mulher. Eu sou uma inteligência, eu sou uma pessoa pensante, Concordo. sou pessoa. Então, as minhas opiniões precisam ser consideradas, precisam ser analisadas. E se eu estiver errado, não tem problema nenhum em corrigir minha rota, meu pensamento, fazer meus acertos, buscar, sabe? Porque a gente quer aprender todos os dias. Então, assim, realmente o fato de ser mulher não é uma coisa muito simples quando a gente fala em empreendedorismo. Agora, para mim não é tão difícil, porque, como eu disse, nesse momento eu sou pessoa. E como pessoa, eu respeito e quero ser respeitada, né? Eu tenho opiniões próprias, mas eu quero ouvir as opiniões dos outros também. Porque, na verdade, é essa troca que engrandece. Com certeza. Que enriquece, as diferenças, né? Exatamente. Então, se a gente ficar com mimimi, gente, a gente não cresce, não vai para lugar nenhum. É verdade. Então, assim, olha, abra mão de tudo, seja só um ser pensante, aprenda, se for possível, ensine, mas aprenda. Aprenda todos os dias e em todas as oportunidades. Eu acho que esse é o melhor caminho. Bacana. Bom, eu falei que tinha uma parceria da ZEC e a FIG Unimesp para esse podcast, e a FIG Unimesp tem uma mensagem muito bacana aqui. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição na FIG Unimesp. São mais de meio século de tradição, com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres e doutores, e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades, networkings e estágios, porque a FIG Unimesp, o protagonista é você. Acesse o site www.fig.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 3544 0333. Obrigado, FIG Unimesp, pela parceria. Rose, fala um pouquinho, você está à frente de uma empresa maravilhosa, é referência no seu mercado, no seu segmento de mercado, mas você teve um upgrade muito importante com uma parceria de uma empresa italiana, a Coldcar, né? Conta um pouquinho dessa aproximação e como foi essa parceria. Bom, nós mudamos para Guarulhos em 91. E, lamentavelmente, em 94, eu tive a perda de um irmão. Nós éramos irmãos, trabalhávamos, era uma empresa familiar, e tivemos a perda desse irmão. E foi uma coisa tão chocante, tão dolorida. Era um rapaz jovem, aos 42 anos, o infarto fulminante. Foi uma coisa assim que, bom, desencadeou algumas dificuldades. Então, o meu outro irmão, naquele momento, ele teve uma depressão,
Coincidentemente, no meu cunhado, que também era um irmão que trabalhava conosco, sofreu um acidente muito sério, quase morreu. Então, ele ficou acamado e afastado durante muito tempo. E eu fiquei muito sozinha. Na verdade, eu fiquei muito sozinha, porque um era comercial, um era industrial, e o meu cunhado era industrial também, e eu fiquei assim... E todos faziam parte da FIBrasil? Todos faziam parte da FIBrasil, e eu fiquei assim, realmente perdida naquele momento. E a empresa, claro, você está apoiado em 4 pés, de repente você está apoiada num pezinho único, como é que fica? E isso requereu muito aprendizado, num momento emocional que eu também não estava bem, gente, porque olha assim, a gente olha empresário, olha CEO, olha... Ninguém imagina as dores que a gente passa. É verdade. Ou as dificuldades, ou como fazer para superar. Bom, foi um momento assim, foi um momento muito difícil na minha vida. Difícil a ponto de eu pegar pasta, eu tentar vender sem nunca ter vendido. Difícil, assim, a ponto de eu chorar quando eu olhava para o saldo bancário e via que a coisa estava muito apertada. Difícil quando eu olhava e não sabia o que fazer, porque realmente tem momentos na vida que você não sabe o que fazer. Mas eu sabia que precisava acontecer alguma coisa para a gente sair daquele momento difícil, né? E que o conhecimento era pouco para aquilo que a gente tinha ambição. Eu queria crescer, mas eu reconhecia que sabia pouco. E eu precisava aprender, eu precisava aprender. Então, comecei a procurar parceria. E, bom, já que a gente vai procurar um parceiro, por que não sonhar alto? Por que não sonhar com o melhor? Poxa, gente, Codecar é o melhor que existe no mundo. Assim, é uma tecnologia, é uma experiência. Eles são de 65. Eles são italianos, eles têm, assim, as fábricas são fantásticas, assim, o suporte que eles têm é fantástico, o próprio governo auxilia muito, são coisas muito interessantes. E eu conheci alguém que representava essa empresa aqui no Brasil. Não tive dúvida, falei, preciso conhecer esse representante, entender como é que é isso. E acabou que fizemos uma grande amizade. E eu dizia, eu quero conhecer. Ele se cansou de tanto eu quero conhecer, que um dia, acho que para eu parar de torrar as paciências dele, ele disse assim, o CEO da empresa vai estar no Brasil e eu vou apresentar para você. Ai, que maravilha, eu quero. Falei, nossa senhora, era assim para mim, era um pote de ouro, né, gente? Era o final do arco-íris, queria ver o que tinha ali dentro. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu conheci o CEO da empresa, e para surpresa de todo mundo, eu me apaixonei por ele e ele por mim. Não como homem e mulher, mas como empresários. Sim. Ele gostou muito daquela vontade que eu tinha, e eu gostei muito da vontade que ele tinha, e já estava no Brasil com seu produto através de um representante. Mas eu gostei demais quando ele disse que a gente poderia produzir o aparelho dele sob licença, porque o nosso produto tinha muita qualidade. E seria um bom casamento do nosso produto, que já era muito bom, com o aparelho deles. Só para situar quem está assistindo, você faz carroceria refrigerada, é isso, né? Olha, gente, então, eu faço carrocerias frigoríficas ou isotérmicas. Na verdade, a gente faz desde a mais pequenininha, que vai em cima de uma vanzinha, como isolamento de van, como carrocerias grandes, de até 9, 10, 11 metros. Não fazemos semi-reboques. Mas tudo que é sob chassis, isotérmico ou frigorífico, nós fazemos. E a nossa especialidade são carrocerias para transporte de produtos supergelados, a baixíssima temperatura. Só para ter uma ideia, o nosso conjunto, a nossa placa eutética, ela vai dentro das carrocerias e ela é uma reserva de frio. É como se fosse o gelinho que nós temos lá no nosso freezer. Ela congela a menos 33 graus. Nossa. Então, assim, ela transporta o sorvete, que é um produto muito sensível, delicado, aliás, um doce, né? Ela transporta o sorvete, que é um produto muito delicado, numa temperatura de 25, 27 graus, e o que possibilita que quem transporta faça toda a distribuição e volte com o sorvete na temperatura que pode voltar para o estoque sem haver perda nenhuma. Então, essa é a grande sacada. É assim, quando você sai para distribuir
faz toda a distribuição e eventualmente tem uma carga de retorno, você não perde, porque quando você perde, você não perde o produto, você perde o produto, a embalagem, o palito, o combustível, o motorista, o ajudante, Sim. eventualmente alguma multa que você tomou porque não tomou cuidado com alguma coisa. Então, a perda é muito grande. Sim. Garantir que, se houver carga de volta, ela volte intacta e possa ser distribuída no outro dia, foi a grande sacada que desenvolveu todas as fábricas de sorvete do Brasil, que naquele momento a gente não E tinha. esse aparelho que a Cold Car trouxe, o que é aqui nesse contexto? Então, ele é um aparelho a placas eutéticas. Então, naquela ocasião, a única empresa do Brasil que tinha era uma empresa chamada Recrusul, só que ela não tinha esse ponto de congelamento. Então, a carroceria ela não tinha essa garantia de retorno de carga, e a placa não congelava, ela congelava a menos 25. Então, menos 25 dá menos 18, 17 dentro da carroceria, que depois de horas de trabalho vai cair para 10, menos 10, e aí tem a perda do produto. Então, quando a gente trouxe esse líquido eutético, que congela a menos 33, menos 35, e que possibilita tudo isso, realmente foi um momento que marcou e fez toda a diferença para o transporte e distribuição de sorvete do Brasil. Bacana. Ô, Rose, trazer uma parceria dessa deve ter causado uma reestrutura na tua empresa. Se houve, que tipo de reestrutura você precisou fazer? Olha, principalmente mental. Clécio, é muito interessante. Aí eu entendi, por exemplo, eu sou apaixonada pelo povo brasileiro, pela nossa inteligência, pela nossa resiliência, pela nossa vocação. Eu sou apaixonada por isso. Mas aí eu entendi como a cultura empresarial, ela faz toda a diferença. Porque você precisa aprender a pensar o negócio. Você não pode fazer carrocerias e querer fazer guarda-chuva. Não tem nada a ver. Sim. Se você mexe com carrocerias a baixa temperatura, ou isotérmicas ou frigoríficas, se você tiver que ampliar um pouquinho o seu leque, você tem que ampliar nas coisas que têm tudo a ver com aquilo que você já faz. Muitas empresas, elas abrem e fecham por conta disso, porque a pessoa fica desesperada com a falta de resultado inicial de uma empresa, que é muito normal. A empresa ela tem de 1 ano a 2 para mostrar que veio e tal. Começa a ampliar muito o leque das coisas que faz se perde e acaba fazendo nada bem feito. Faz um monte de coisas que não faz a diferença para ninguém. Sim. Então, é só mais uma. E hoje em dia, o que faz a diferença é você não ser mais um, é você ser um especialista e muito bom no que você faz. Você tem que ter as respostas, é obrigação sua, ser especialista. E foi isso que a Cold Car nos ensinou. Ensinou assim, todos os dias é para lá e para lá. Não é para lá hoje, para cá amanhã, não, é para lá. O destino é ali, a especialidade é aqui. Todos os dias você tem que fazer o seu melhor para ser mais especialista amanhã, melhor especialista amanhã. E eu diria que em relação ao produto é assim, em relação às pessoas é assim, em relação ao relacionamento com o cliente é assim. É uma gama muito, muito grande, é uma coisa... É bonito trabalhar com isso. Que bacana, não é? Olha só, o recado que eu tenho aqui para dar para vocês que estão nos assistindo. O céu ou o topo? Seu melhor é uma questão de escolha. Faça já seu vestibular aqui na FIG Unimesp. Conheça o campus Vila Rosália, onde nós estamos, inclusive, com mais de 32 mil metros. Aqui você tem cartório de estágio, biblioteca com mais de 50 mil itens, clínica psicológica, hein, Rose? Olha só. Academia de Artes Marciais, uma das maiores instituições fitness do Brasil. Além da ACM, anfiteatro com capacidade para mais de 1.200 pessoas. Auditório, laboratório, fácil. Enfim, todos os caminhos levam à FIG Unimesp. Conheça a instituição que fica situada aqui na Avenida São Luís, 315, no bairro da Vila Rosália, aqui em Guarulhos. Bacana. Rosmary, eu estava fazendo as contas aqui, a FIBrasil está em Guarulhos, completa esse ano 33 anos, né? Ou seja, são mais de 3 décadas que a FIBrasil adotou a cidade de Guarulhos e, por sorte nossa, né, trouxe a Rose, que também mora na cidade, vivencia a cidade. E a cidade de Guarulhos, além dessa questão empresarial, que, na minha opinião, teve uma boa evolução desde a época que você veio para cá, que a FIBrasil veio para cá, mas também no aspecto
viver na cidade, restaurantes, noite, porque algumas décadas atrás nós não tínhamos nada disso, ou era muito pouco, a gente ia muito para São Paulo. Conta um pouquinho dessa questão da cidade para o empresário, como ela se mostra hoje, e também para o morador de Guarulhos. Você sabe que hoje eu vejo assim, Guarulhos evoluiu muito, mas Guarulhos evoluiu e as pessoas que vivem em Guarulhos evoluíram também, porque é muito fácil hoje eu passar pela Paulo Facini e ver os bares cheios. Ontem, anteontem, eu estava passando, tinha os bares cheios e povo de Guarulhos, frequentando Guarulhos, apreciando Guarulhos. E antigamente a gente não tinha isso. A gente ia para São Paulo, realmente ia para São Paulo e fazia coisas em São Paulo. Mas era a cabeça do povo de Guarulhos. Então, os empreendedores vieram, as coisas abriram e hoje funciona muito melhor. E muita gente apanhou muito. Eu moro aqui em Guarulhos, eu amo Guarulhos, né? E eu assisti isso tudo. Muita gente ousou, tentou, não deu certo, porque realmente essas iniciativas precisam ser abraçadas, né? Nós precisamos prestigiá-las, né? Mas com mais negócios em Guarulhos, com Guarulhos sendo melhor divulgado, com essa ampliação que houve. Hoje, Guarulhos mudou muito nos últimos 20 anos, inclusive o número de prédios, gente, edifícios, a coisa cresceu, evoluiu. E eu me lembro muito de um político que uma vez a gente questionou e falou, mas como o senhor está autorizando tantos edifícios se a gente não tem ruas para isso? E ele disse, bom, a gente tem que escolher, ou a gente faz a rua e depois vai atrás do edifício, ou permite o edifício que vai fazer a condição das ruas ficarem mais amplas, né? Então, é isso mesmo, sabe? A gente, em algum momento, alguém precisou fazer. Em algum momento, os novos empreendedores vieram, gente nova, com cabeça mais aberta, vieram e estão fazendo a diferença. Agora, realmente, Guarulhos também é uma cidade muito difícil quando a gente pensa em mobilidade. Porque a cada dia está ficando mais difícil a gente se mover em Guarulhos. Se, por um lado, isso é progresso, e traz em seu bojo um monte de coisas boas, também traz um monte de dificuldades, né? E nós podemos sentir isso todos os dias para quem sai de Guarulhos pela manhã. Mas falta planejamento do poder público, você acha, Rosa? Eu acho que falta olhar, Clédson. É assim, às vezes eu falo as coisas e as pessoas acham assim, me acham um pouco dura quando eu digo, mas eu digo o seguinte, eu passo naquela rua todos os dias. Eu vejo os problemas daquela rua todos os dias. Então eu posso comentar, falar a respeito com propriedade. Não é porque eu sou maldosa e apontar o defeito, é porque eu estou vendo, eu passo ali diariamente. Agora, assim como eu, se você passar na mesma rua, você não vai ver o mesmo que eu? Sim. Você não vai, Marquinhos? É verdade. Então, mas tem que ter os olhos de ver, né? Exato, precisa ter os olhos de ver. Então, assim, me parece que, por exemplo, a prefeitura ela tem quantos funcionários? Mais de 1.000, né, eu acho. Nossa, nem sei. Muito mais. Mais de 10 mil, eu acho. Sei lá. Muito mais. Então, um desafio é fazer com que esses funcionários reportem as coisas que eles veem na rua, né? Quando eles vêm para o trabalho, quando eles vão do trabalho, quando eles fazem o seu momento de lazer. Uma caixinha lá de sugestões dizendo o seguinte, olha, eu vi isso, sabe? Isso está acontecendo em Guarulhos. E as secretarias competentes olharem aquilo como contribuição e não como crítica. Olharem para isso de uma forma boa, dizendo, olha que legal, vamos ver como é que a gente pode melhorar isso. Então, se todo mundo colaborar, que é uma colaboração, né? E quem tiver ouvidos de ouvir, como quem ver, ter olhos de ver, eu diria que a gente consegue melhorar muito Guarulhos com pouca coisa. Olha só, Rosa, que bacana. Você falou uma coisa bem importante, falou sobre coisas novas, pessoas novas, empresários novos, ideias novas, e a gente está num momento muito da questão da tecnologia, né? A gente fala, 20 anos atrás, a gente não tinha celular, não tinha WhatsApp, hoje você fala, você não precisa se locomover para você falar com seu sócio lá na Itália, a gente tem tecnologias... Não tem nem custo, né? Exatamente, nem custo, não né? Me conta, baseado em tudo isso, como líder, como liderança, quais são as suas dores hoje como
como empresária mesmo, você fala assim, olha, eu tenho dificuldade com tudo isso que está acontecendo novo, que é muito bom, mas eu tenho essas dificuldades em conseguir tocar meu negócio, administrar meu negócio? Eu diria que muita coisa mudou para melhor. Para melhor. Eu me lembro de uma época em que a gente era surpreendido com umas fiscalizações que a gente não sabia direito de onde vinha. Mas pior do que não saber de onde vinha a fiscalização, o nosso conhecimento era tão pequeno que a gente não sabia nem o que ia ser fiscalizado e nem por que aquilo existia. Então a gente ficava, eu tinha que ter feito isso? É mesmo? Porque a lei, ela é tão enrolada, já foi mais e continua sendo. Você sabe que o Brasil, a parte tributária realmente é infernal, né? Ela é simplesmente infernal, ela é um emaranhado. Mas para quem chega, é uma surpresa após a outra, é um flash assim. Então a gente falava, nossa, mas isso aqui está errado? Eu tinha que ter feito diferente? Como é que era? Só que a gente não era ensinado a fazer. Lá atrás, a gente não era. A gente era convidado a fazer um acerto. E isso mudou. Isso eu acho fantástico. Hoje não existem mais acertos. Hoje os órgãos chegam, fazem a fiscalização, te mostram onde você errou, onde você eventualmente errou, te dão a oportunidade de dizer, não, olha, se eu errei, eu vou fazer a correção e tal, né? Uma das coisas que eu acho que eu não acho boa, é que, por exemplo, tem empresas que fazem o pagamento de seus tributos muito pontualmente. A minha é uma delas. Porque se eu não fizer isso, eu não durmo em paz. Então, eu tenho que fazer. Então, primeiro, é assim, salário de funcionário, impostos, tributos, a gente paga tudo direitinho, né? E tem empresas que não fazem isso. Não fazem. E, de repente, vem uma canetada e diz assim, olha, vamos perdoar as multas, os juros, vamos facilitar. E, nesse momento, eu me sinto muito imbecil. Eu vou continuar imbecil. Não é justo, né? Eu vou continuar imbecil. Não é justo. E eu diria que para que houvesse justiça, precisaria ser dada a contrapartida disso, para que a gente não ficasse sempre no papel de assim imbecil. Então, assim, pode ser feito isso para quem deve? Claro que pode. Pode, estimula, melhora a arrecadação, acontece um monte de coisa bacana. Só que para quem pagou direitinho, vamos dar um benefício de, não sei, alguma coisa. Então, assim, só que eu também aprendi, viu, Clécio? E isso para você ouvir é bem assim engraçado, porque às vezes eu faço essa análise dentro da empresa. Normalmente, quando a pessoa ela não faz barulho, ela fica quietinha, ela cumpre todas as regras, ela anda da forma certinha, ela não é vista. Ninguém precisa se preocupar com ela. Por que se preocupar com quem faz tudo tão direitinho? Já aquele atrapalhado, isso até com os funcionários, né? Aquele que cria problema, que faz barulho, que te dá trabalho, aquele você não tira o olho dele, que como filho. O filho bonzinho, que tira boas notas na escola, você até esquece de dar uma reforçada, pagar um jantarzinho, levar para passear, você esquece. O outro que te dá trabalho todos os dias, você não tira o olho dele. Verdade. Então, isso funciona assim em todas as instâncias, em todas as instâncias. O Estado faz isso, o município faz isso, a empresa faz isso, a família faz isso. Então, é uma coisa muito interessante, de coisas que parecem pequenas, mas elas precisam ter um olhar diferente para incentivar a fazer o certo. Sim. Legal. Não é? Rose, nós estamos... Está acabando. Olha que chato. Eu também fico muito triste. Deixa uma reflexão. Você é uma pessoa super atuante, você comentou na questão de lideranças e entidades empresariais. Você participa do CS, participa da ZEC. Conta um pouquinho da importância disso, do empresário participar de entidades como a ZEC para ele poder interagir, né, como você está dizendo. Uma das maiores dores de qualquer associação é ela ter tanto a oferecer e ninguém para receber isso. Ou, se aceitam receber de uma forma muito descompromissada. E as coisas não funcionam assim, né? Então, assim, toda a associação, ela precisa de participação, ela precisa de gente que olhe, de gente que sugira, de gente que esteja junto, nem para dizer, não gosto disso, gosto daquilo, isso é importante, aquilo não me serve. Mas nós precisamos de pessoas. Qualquer associação é feita por pessoas, é uma associação. Ela não funciona como uma pessoa única.
né? E nós temos pessoas muito bonitas, temos exemplos magníficos, aprendemos coisas todos os dias, e a gente só precisa se alinhar, tirar um pouquinho do seu dia, num dia por mês, para estar junto. Se aprende muito. E como eu disse, é assim, são 2 olhares, o de dentro da empresa para fora, quando você olha para uma associação e julga e diz assim, aquela associação não faz nada. Faz muito, mas poderia fazer muito mais se você fizesse parte disso. Sim. E agora tem aquele olhar bonito de quem está dentro da associação, olhando para fora, fala, puxa vida, essa região, por exemplo, precisaria melhorar tanto, o que nós podemos fazer? E nesse momento eu já fiz algumas vezes isso, eu chamo pessoas, empresários como eu, e as pessoas não têm tempo, não têm resposta, não vêm junto. Mas, se por acaso o asfalto for melhorado, se a segurança melhorar, se a iluminação ficar melhor, eles vão ser beneficiados e não sabem nem de quem foi o trabalho. Aliás, tem muita gente que acredita que as coisas não são trabalho de ninguém, e são trabalho. Trabalho de gente que se importa, sabe, que tem comprometimento, que tem pertencimento. Porque eu diria que assim, olha, que é muito fácil ter qualquer coisa, mas pertencer é um pouco diferente. Então, é assim, se eu posso fazer um convite aos empresários, pertençam. Guarulhos é nosso. Venham somar com a gente, pertençam à sua associação de classe, né? Venham junto. Gente, eu tenho certeza que é um mundo que vocês vão adorar. Até porque tem muita gente boa, tem muita inteligência, tem muito empreendedorismo e tem o prazer de se fazer amigos. E é muito bacana, assim, não falando já, colocando aqui não, você, claro. Da associação, eu estou na ZEC, principalmente assim, venho a fazer parte da ZEC, né, logicamente. Acho que estou há quase 10 anos, viu, que eu já estou na ZEC, e hoje foi num momento bem delicado, onde eu estava precisando de ajuda, onde eu estava precisando ser acolhido, e foi nessa associação que eu fui acolhido, foi abrir portas a partir do momento que eu me associei. E eu fico muito bacana, quem foi a primeira pessoa que me abriu a porta foi a Loredana, por isso que eu tenho um carinho muito grande com ela. Eu estava com um problema lá, ela foi contar a história dela, eu falei, pai, eu não tenho um problema. E ela foi a pessoa que me inseriu na associação e me deu a oportunidade de crescer dentro da associação. Eu acho muito feliz, viu, com a ZEC e com essa forma de vocês, da gente, né, gerir os empresários. Que gostoso te ouvir falando isso. Muito bom, viu? né? Porque assim, realmente assim, né? A gente faz o caminho de que forma? A gente é pondo o pé na estrada. Verdade. É caminhando que se faz o caminho. E é tomando uma decisão, é que a gente muda muito da vida da gente. Uma decisão acertada, é de fazer parte, de fazer amigos, de fazer aprendizado, de fazer diferente. Até porque a gente sabe que quem faz tudo do mesmo jeito, todos os dias, eu posso até prescrever o resultado. Dizer, olha, minha bola de cristal diz que vai chegar lá. Quem anda no mesmo caminho chega no mesmo lugar. Quer chegar num lugar um pouco diferente, melhor, mais bonito, tal? Faça um caminho diferente, venha somar com a gente. Isso aí. Acho que isso faz toda a diferença. Bom, não podia terminar da melhor forma do que nós terminamos hoje. E vem para a ZEC. Acesse o site azec.org.br. Lá você vai ter todas as informações, contato, de como se associar, de como fazer parte, na verdade, de uma grande família, uma grande reunião de amigos que se encontraram e se gostam muito. Né? Você vê a Loredana, a Rose falando da Loredana como uma irmã, é bem por aí. Esse é o sentimento que nos une e que nos fortalece para podermos reivindicar coisas comuns. E é isso. Estamos finalizando a podcast. Rápido, né? Hoje foi muito rápido, viu? Rose, obrigado. Obrigado. Foi muito bom estar aqui. Venha mais vezes. Vamos convidar mais vezes, com temas diferentes. Obrigada a vocês, esse carinho, esse acolhimento. E assim, né, como eu disse, eu gosto muito de Guarulhos. E eu gosto muito de ver o quanto as coisas mudam para melhor todos os dias. Não é que a gente não veja os defeitos existem, estão todos lá. Mas, assim, é tão bom enxergar coisa boa, né? Por exemplo, isso é uma inovação, gente. Dá voz ao empresário. Eu vi um pouquinho de suas boas memórias, suas alegrias, e um pouquinho de suas dores também, porque né, as histórias são feitas com várias tonalidades. Né? Isso aí. Isso aí. Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. Obrigado. Tchau. Até mais. Até a próxima. Valeu, tchau. Até mais. Tchau.